No início do século XX, o mundo da cultura vivia um momento muito curioso, quase como um espelho. Hum, De um lado, você tinha os modernistas na Europa, gente como Ezra Pound, que sentiam que a cultura ocidental estava meio esgotada, sabe? E eles olhavam para o Oriente buscando uma renovação. uma energia nova. Exato. E do outro lado desse espelho, intelectuais chineses faziam, assim, um movimento exatamente contrário. Olhavam para o Ocidente. E é essa encruzilhada fascinante que a gente vai explorar hoje. A partir de uma análise do modernismo chinês, vamos ver como uma geração de pensadores olhou para o Ocidente não para copiar, mas para pegar emprestado algumas ferramentas e criar algo radicalmente novo. Sim. E o epicentro dessa revolução toda foi uma revista com um nome que, olha, já diz tudo: Nova Juventude. Exato. E o ponto-chave aqui, eu acho, é que não era uma importação passiva, sabe? Eles não estavam só consumindo cultura ocidental. Certo. Era um processo de garimpo, muito, muito seletivo. Eles buscavam coisas específicas, a sátira, o conto como forma literária, romance psicológico. Para os problemas deles. Isso, para dar conta de problemas que eram profundamente chineses. A missão era modernizar a China e isso incluía repensar a própria língua em que eles escreviam. Certo, então vamos mergulhar nisso. E um dos primeiros exemplos que os materiais trazem é, para mim, o mais surpreendente de todos. Qual? A revista Nova Juventude decide publicar uma tradução de uma peça do Oscar Wilde, Um Marido Ideal. Oscar Wilde. Oscar Wilde. O mestre da ironia britânica, o dandy. O que, em sã consciência, um grupo de revolucionários culturais chineses viu de útil nisso. Mas quando a gente olha de perto, faz todo sentido. É. Primeiro, a peça do Wilde, apesar de ser uma comédia de salão, tocava num tema super moderno e universal. Especulação financeira, corrupção política. Ah, claro. Isso era um problema muito real na China da época, com o colapso da dinastia Qing, a instabilidade da nova república. Então, o tema tinha uma relevância imediata. Ok, o tema faz sentido. Mas e o estilo? O humor do Wilde é tão específico, né? Tão britânico. E aí vem a genialidade da tradição cultural deles. Dentro da peça, existe um personagem, o Lord Goring, que é o herói moral da história. Certo. E ele tem uma obsessão, a de chamar as coisas pelo nome certo, de expor a hipocrisia. Para os intelectuais chineses, isso soou um sino familiar e muito poderoso. Peraí. Púcio, a retificação dos nomes, que diz que a ordem social depende de usar as palavras corretamente. Não acredito. Então eles olharam para uma comédia de costumes vitoriana, cheia de ironia, e enxergaram o princípio de Confúcio. Exatamente. Isso é um baita exemplo de adaptação. Eles estavam, tipo, lendo Wilde com lentes chinesas. Completamente. Eles viram o valor tradicional e fundamental da cultura deles numa embalagem que era estrangeira e moderna. E não parou por aí. Tinha mais. Sim, a peça tinha personagens femininas fortes, inteligentes, que desafiavam as convenções, o que era a pauta central do movimento da nova cultura. Mas o principal, talvez, tenha sido a descoberta da comédia e da sátira como arma. Uma arma? Como assim? Na tradição literária chinesa, a literatura séria era o padrão. A poesia elevada, a prosa moralizante. Entendi. A ideia de que o humor, a sátira, pudessem ser usados para fazer uma crítica social profunda, para contornar a censura e expor o ridículo de um sistema engessado, era revolucionária. Era uma ferramenta nova. Poderosíssima. Wilde mostrou que era possível ser profundo e engraçado ao mesmo tempo. E essa busca por novas ferramentas, por novas armas, não ficou só no humor britânico. Isso nos leva a uma das obras mais impactantes publicadas na Nova Juventude. O conto Diário de um Louco, de Lu Xun. Só que aqui o tom é completamente diferente. Não tem nada da leveza de Wilde. É sombrio, é angustiante, quase visceral. É o outro extremo do espectro. Se Wilde ofereceu a sátira como um estilete elegante, a inspiração de Lu Xun veio de um lugar muito mais brutal, a literatura russa.
Ah, russa. O conto dele pega emprestado o título e a premissa de uma história do escritor russo Nikolai Gogol, E por que Gogol? Por que a Rússia? porque a Rússia do século XIX e a China do início do século XX tinham muito em comum. Eram impérios gigantescos, com uma população majoritariamente rural, governados por regimes autocráticos e, lutando com a questão da modernização. Entendi. As angústias eram parecidas. Exato. Os escritores russos como Gogol, Dostoiévski, Tolstói eram mestres em capturar essa angústia existencial de uma sociedade em transição. Eles não tinham medo de olhar para o abismo. E o que o Luxun viu especificamente em Gogol? Ele viu uma mistura única, uma seriedade quase profética com uma espécie de travessura macabra. Uma sátira que não faz rir, faz gelar a espinha. Nossa. No conto de Luxun, o louco percebe que a sociedade chinesa, com seus costumes e tradições confucianas, é canibal. Canibal. Eles estão literalmente comendo gente. Claro que é uma metáfora, mas é uma metáfora brutal para uma cultura que, na visão dele, devorava seus próprios indivíduos. Uau. Era o tom que ele sentia ser necessário para dar uma chacoalhada na sociedade. Não era para fazer cócegas, era para chocar. Então esse bisturi da crítica não servia só para cortar o conteúdo, os temas. Pelo que eu entendi, eles queriam operar a própria ferramenta de trabalho, a linguagem. Precisamente. O movimento não era só sobre o que escrever, mas fundamentalmente sobre como escrever. Esse é o coração do movimento da nova cultura. Eles chegaram à conclusão de que não adiantava ter ideias novas se elas fossem expressas na língua antiga. A língua chinesa clássica, o Wenyan, era uma língua literária, cheia de alusões, com uma gramática rígida. E completamente divorciada da fala do dia a dia. Exato. Era a língua de uma elite de eruditos. Uma barreira de entrada, basicamente. Uma muralha. E quem liderou a investida contra essa muralha foi um amigo do Luxun, um intelectual chamado Hu Xi. Certo. Enquanto ele estudava nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, ele teve um estalo. Ele percebeu que a vitalidade da literatura ocidental vinha do fato de ela ser escrita nas línguas vernáculas, nas línguas do povo. E o que ele fez? Ele escreveu um manifesto publicado na Nova Juventude chamado Uma Discussão Preliminar sobre a Reforma Literária. E o estilo do manifesto é genial. É super direto, quase confuciano na clareza, com 8 regras, 8 mandamentos para a nova literatura. E essas regras são fantásticas. Coisas como escreva com substância, que parece óbvio, mas era um ataque direto à prosa ornamental e vazia da época. Sim, sim. E não imite os antigos. Num país que venera a ancestralidade, isso é quase uma heresia. É uma bomba. Dizer não emite os antigos é romper com milênios de tradição literária baseada na imitação dos mestres. Mas a minha favorita é a regra número 5. Elimine os clichês. Essa é ótima. E ele dá exemplos como as metáforas gastas para descrever a lua ou as flores. Ele estava dizendo, parem de repetir o que já foi dito. Olhem para o mundo com seus próprios olhos. Tem outra que eu adoro. Não lamente se você não estiver doente. Basicamente, um chega de sofrência para a poesia sentimental da época. Exatamente. É um chamado por honestidade emocional. Mas a regra mais importante, a que amarra todas as outras, é a 8ª. Não evitar expressões populares. Essa era a declaração de guerra. Com certeza. Ele estava dizendo que a língua das ruas, dos mercados, a língua viva, era não só aceitável, mas desejável na literatura. A reforma da nação, para o Russi, começava com a reforma do parágrafo. Ok, então temos a teoria, o manifesto. Mas como tudo isso se parece na prática? Uma outra história do Luxin, a verdadeira história de Jacquet, parece ser o exemplo perfeito dessa provocação toda, já a partir do título. Sim. O nome do personagem tem a letra romana aqui. O uso do que era uma provocação em múltiplos níveis. Primeiro, o nível mais óbvio. Cutucava uma ferida aberta no debate intelectual da época. Que era? Havia uma discussão acalorada sobre a própria escrita chinesa. Muitos reformadores defendiam que os ideogramas, com sua complexidade, eram um obstáculo à alfabetização em massa e à modernização. Eles propunham a adoção de um alfabeto fonético, como o ocidental. Então colocar um "que" no meio de um título era como levantar uma bandeira nesse debate. Exatamente. Era um ato político-literário.
Ele estava forçando o leitor a confrontar essa questão. Mas tem outra camada, ainda mais sutil e, na minha opinião, mais brilhante. Que seria? No prefácio do conto, o narrador, com um humor muito seco, explica por que usou a letra Q. Ele diz que não sabe o nome completo do personagem, não tem certeza de qual ideograma usar para o som K e que, portanto, por conveniência, vai abreviar para Q. Uma desculpa esfarrapada. Totalmente. E é quase com certeza uma piscadela para a abertura de Dom Quixote de Cervantes. Uau, eu nunca teria feito essa conexão. Como assim? No comecinho de Dom Quixote, Cervantes diz que não se lembra ao certo do nome do seu herói. Seria Quijana, Quezada, Quijada. Ele finge assim certeza. Certo. Ao fazer o mesmo, Luxun está sutilmente dizendo ao leitor atento: o meu Aquê é uma espécie de Dom Quixote chinês. Ele é um personagem igualmente iludido, que vive numa realidade paralela e interpreta o mundo através do que ele chama de vitórias espirituais, mesmo quando está sendo humilhado. Essa ideia de um Dom Quixote chinês muda completamente a leitura. Mas me pergunto, o leitor médio da Nova Juventude em 1921 pegava essa referência a um romance espanhol do século XVII? Ótima pergunta. Provavelmente era para uma minoria. Uma piada interna, quase. Exato. Mas o gesto em si era importante. Luchon estava colocando a obra dele em diálogo com a literatura mundial, dizendo: a nossa experiência aqui na China tem paralelos universais. Ele estava reivindicando um lugar para a China no mapa da literatura moderna. Ok, mas isso levanta uma questão. Com tanta influência ocidental, Wilde, Gogol, Cervantes, um leitor mais cético poderia dizer que isso não é inspiração, é colonização cultural? Eles não estavam simplesmente apagando a tradição chinesa? Essa crítica que eles enfrentaram na época e é a parte mais sutil e importante de todo esse movimento. A resposta é não. Eles não estavam descartando a tradição. Estavam, na verdade, resgatando uma parte esquecida dela. Como assim? Hu Xi, o autor do manifesto, por exemplo, argumentava que a nova literatura em língua vernacular não era uma invenção, mas a continuação de uma rica, porém marginalizada tradição de prosa popular da própria China, como os grandes romances clássicos. Ah, então ele estava dizendo, não estamos importando algo novo, estamos apenas revalidando algo nosso que a elite literária desprezou por séculos. Exatamente. E é aqui que a inspiração europeia se torna um modelo não de conteúdo, mas de processo. Para eles, figuras como o italiano Dante Alighieri e o alemão Martinho Lutero eram heróis. E por quê? Não pelo que eles escreveram, mas pelo que eles fizeram. Eles foram os campeões de suas próprias línguas vernáculas. Certo. Dante escolheu escrever a Divina Comédia no dialeto toscano, o italiano nascente, em vez do latim, que era a língua culta da época. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão comum. Tornando-a acessível a todos. Isso. Hu Xi e Luxun olharam para isso e disseram: a nossa luta é a mesma. O chinês clássico é o nosso latim. Precisamos fazer pelo chinês falado o que Dante fez pelo italiano e Lutero fez pelo alemão. Isso muda tudo. Eles não queriam ser Dante. Eles queriam agir como Dante. A Europa não era um destino. Era um mapa para chegar a um destino chinês. Perfeito, é a analogia exata. E a prova final disso está talvez no nome da primeira revista que Luxun fundou com seu irmão. O nome da revista era Xinshang. Em português, Nova Vida. Espere. Nova Vida? Vita Nova? Quase certamente é uma tradução direta de Vita Nova, a primeira grande obra de Dante escrita em italiano. Eles se viam naquele mesmo momento histórico de dar uma vida nova à sua língua e, por extensão, à sua cultura. Incrível. Não era sobre se tornar europeu, era sobre usar a experiência europeia para catalisar uma renovação que era, na sua essência, chinesa. Então, resumindo a nossa conversa, fica muito claro que o modernismo chinês foi tudo menos uma imitação. Foi um diálogo incrivelmente sofisticado e seletivo. Eles agiram como curadores, pegando o que precisavam do Ocidente para resolver problemas internos. Exato. O Ocidente funcionou como um espelho e uma caixa de ferramentas, mas o projeto de construção era fundamentalmente chinês.
criar uma nova literatura para uma nova nação. E o grande paradoxo é que, para se modernizar, eles precisaram, em parte, se reconectar com tradições populares da sua própria cultura que haviam sido soterradas pela ortodoxia clássica. Foi uma modernização que também foi um resgate. Essa história toda nos deixa com uma questão que ecoa até hoje, né? Num mundo cada vez mais conectado, onde as influências culturais viajam instantaneamente, como é possível se inspirar no outro de uma forma que seja produtiva, sem que essa inspiração se torne uma simples cópia? Como é que se pode, hoje, seguir o exemplo de Lu Xun e Hu Xi, usando ferramentas globais para construir algo que, no fim das contas, seja autenticamente nosso?